Então, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar com as noções de reta, semi-reta e segmento de reta. Esse é um conteúdo que você já deve ter visto o ano passado, tá certo? E que a gente vai fazer aqui só uma retomada, só uma revisão breve, para depois entrar nos conceitos mais avançados um pouquinho, que vocês não tenham visto ainda, tá ok? Então, olha só. A ideia de reta que a gente vai trabalhar aqui é a ideia da reta da geometria euclidiana. O que é a reta da geometria euclidiana? É uma reta que, por mais bobo que pareça, mas é uma reta reta, tá certo? Ah, professor, existe reta que não é reta? Sim, existe. Se você imaginar a superfície da Terra, que é uma esfera, as retas na Terra, quando você anda em linha reta na Terra, na verdade você está descrevendo um arco de círculo, tá certo? Isso faz parte da noção de reta circular da geometria elíptica. Mas isso eu não vou trabalhar com vocês agora. Eu vou tentar depois gravar um vídeo só trazendo alguns casos para vocês onde a noção de reta, algumas geometrias onde a noção de reta é diferente dessa que a gente tem, tá certo? Mas para essa geometria euclidiana, a gente vai trabalhar com a noção de reta com a noção de reta que vocês já têm, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá, o que é uma reta? É um conjunto infinito de pontos geométricos com a mesma direção. Isso é uma coisa um pouco vaga, porque o que é a mesma direção? Se eu pegar um círculo, os pontos estão na mesma direção? É uma coisa um pouco vaga, mas é só para tentar descrever a noção que você já tem na cabeça, né? Que a reta é aquela linhazinha que a gente traça com a régua. As retas não têm princípio e nem têm fim. Então você pode ver aqui, ó, por exemplo, essa reta que está passando pelos pontos A e B, tá certo? A gente sempre representa isso, apesar de não ter aqui no desenho, com uma setinha aqui numa extremidade e na outra extremidade. Essa setinha significa que a reta está indo infinitamente tanto para um lado quanto para o outro, tá certo? A reta ela não tem nem começo e nem fim, tá certo? As retas podem representar-se de duas maneiras, através de duas letras maiúsculas, é a primeira, né? Então ela passa aqui pelos pontos A e B. Eu chamo essa reta de reta AB. Em alguns livros, acima desse AB aqui, ele bota uma setinha dupla para dizer que é uma reta, tá certo? Outra forma de representar uma reta é através de uma letra minúscula, ó, essa linha aqui, e aí você bota o Rzinho perto dela. Essa reta, o nome dela é reta R. Então, reta AB, quando você sabe dois pontos que ela passa, ou reta R, quando você não tem nenhum ponto onde ela passa, né? E quer escrever o nome dela de uma forma mais simples. E o que são as semi-retas? Então, se você tem uma reta, a reta não tem começo e nem fim, né? Mas se você corta a reta em um ponto, então, olha só, você vai obter o que a gente chama de semi-reta, que é uma parte da reta que tem um começo, mas ela não tem o fim. Então, olha só essa linha aqui. Poderia ter colocado novamente aqui, ó, uma setinha para dizer que essa semi-reta ela começa no ponto I. Ou seja, para esse lado à esquerda do ponto I não tem continuação. Mas para a direita ela cresce infinitamente, ela se propaga infinitamente, tá certo? Ela continua infinitamente, na verdade. Fica melhor assim. As semi-retas representam-se por duas letras maiúsculas com um ponto sobre a letra onde se inicia a semi-reta. Então, essa notação aqui é um pouco antiga de botar um pontinho em cima do I, tá certo? Então, ele quer dizer aqui, ó, semi-reta de I para U. Começa no ponto I, aí ele vem aqui e bota um pontinho em cima do ponto I. Mas essa notação do pontinho a gente não usa mais. O que a gente faz, na verdade? Se eu quero falar da semi-reta que começa no ponto I e passa pelo ponto U, eu coloco o ponto I primeiro, o ponto I do lado esquerdo, na frente, tá certo? Se fosse o contrário, ela começasse no ponto U e fosse depois para o ponto I, aí eu escrevia UI, o U antes do I, ok? O que é um segmento de reta? Então, a gente tinha a reta, que era infinita para os dois lados, cortou em um ponto. Aí passou a ter a semi-reta. Se eu pegar a reta e cortar em dois pontos, eu vou ter um pedacinho dela que tem começo e tem fim. Isso é a ideia de segmento de reta, ó. Então, aqui você tem um segmento de reta que vai de P até Q. Um segmento de reta é uma porção da reta compreendida entre dois pontos. Os segmentos de retas têm princípio e fim. Os segmentos de reta representam-se por duas letras maiúsculas dentro de parênteses retos, tá certo? Então, olha aqui. Então, esse segmento de reta começa no ponto P e termina no ponto Q. Mas poderia ser que começou no ponto Q e terminou no ponto P. Não tem diferença nenhuma. Então, segmento de reta, PQ. Tá certo? Essa representação com os colchetes ou com os parênteses também não se usa mais. Se você bota o PQ,
e bota uma linhazinha aqui em cima, ó, já fica claro que é o segmento de reta, tá certo? Ou então você escreve a palavra segmento e bota PQ e todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Segmento de reta PQ, tá certo? Os pontos P e Q chamam-se extremidades do segmento de reta. Aqui no segmento de reta, tanto faz se eu escrevo PQ ou QP. Tanto faz por quê? Porque um pode ser o começo e o outro o fim, não vai mudar em nada, tá certo? É diferente da semi-reta, que eu não posso escrever. Se eu escrever IU, eu estou querendo dizer a semi-reta que começa em I e passa em U. Se eu escrevo o contrário, se eu inverto e escrevo UI, eu estou querendo dizer que a semi-reta começa em U e passa por I. Se você inverter a ordem da semi-reta, você está falando de uma semi-reta diferente. A IU é essa daqui, ó, que a gente está vendo. Se eu quisesse dizer a semi-reta UI, aí começaria em U e passaria por I. Então ela estaria crescendo para o lado esquerdo, tá ok? Então só é bom vocês terem essa noção, ó. AB ou BA faz diferença para reta? Para reta não faz diferença, porque a reta cresce para os dois lados. Então tanto faz se é AB ou BA. Eu sei que é uma reta que passa nos pontos A e B. A ordem de escrita do nome da reta não faz diferença. Na semi-reta, a ordem que você escreve os nomes faz diferença, então você não pode inverter. O ponto inicial, no caso aqui do desenho, é o ponto I, tem que vir primeiro, tá? Antes do ponto, e depois vem o outro ponto, por onde a semi-reta passa. E para segmento de reta não tem diferença se você escreve PQ ou QP, ok? Usando segmentos de reta e pedaços de círculo, de curvas, eu posso montar vários tipos de linhas diferentes, de caminhos diferentes. Eu posso montar os caminhos que a gente chama de poligonais, tá certo? O que são caminhos poligonais? São aqueles que só têm pedacinhos de reta, ok? E um pedacinho começa onde o outro terminou. Tem os caminhos curvos, né? Que são aqueles formados só por linhas curvas, que não são segmentos de reta. E tem os caminhos, as linhas mistas, que são, em parte, tem alguns alguns pedaços do caminho são segmentos de reta e outros são linhas curvas, ok? Todos esses três, eles podem ser ou abertos ou fechados. O que é isso? Aberto é quando ele não fecha um ciclo, tá certo? Não começa e termina no mesmo ponto. Fechado é quando ele começa e termina no mesmo ponto. Vamos ver uns desenhos aqui para ficar mais claro. Olha aqui, ó. Esse é um caminho formado só por pedaços de retas, não é isso? Então, se ele é só por pedaços de reta, formado só por pedaços de reta, a gente chama de linha poligonal. Esse daqui ele é aberto, ó. Ele não volta, o ponto final dele, que é aqui, não é igual ao ponto inicial. Eles não começam e terminam no mesmo ponto. Esse daqui é um poligonal fechado, ele começa e termina no mesmo lugar, tá certo? Então, linha poligonal é uma linha formada por segmentos de reta que tem um extremo em comum, ou seja, olha só, se você reparar aqui, ó, esse pedacinho de reta, ele termina aqui e o outro já começa onde ele terminou. Então, ele é contínuo, ele não tem uma descontinuidade, não tem um corte, aí, um pulo para poder chegar de um segmento no outro, tá certo? Então, poligonal aberto e poligonal fechado, ok? Esse aqui é um outro exemplo de poligonal fechado, tá certo? O extremo final do último segmento de reta coincide com o extremo inicial do primeiro. Então, a mesma ideia, se você pega um barbante aberto, uma linha de barbante e estica na sua mão, você tem uma linha aberta. Se você junta um ponto com o outro, o ponto de uma mão com a outra, né? Você tem uma linha fechada. Então, é mais ou menos isso. Linha poligonal aberta, o extremo final do último segmento de reta não coincide com o extremo inicial do primeiro. Então, aqui é uma poligonal aberta, tá certo? Só lembrando, poligonal não pode ter forma curva. Isso daqui não tem nenhuma curva, esse daqui também só tem pedacinhos de reta. Pode até parecer que está formando alguma coisa curva, mas não pode ter curva, porque senão deixa de ser poligonal, tá certo? Aí, se tiver um elemento curvo, passa a ser uma linha curva. Então, aqui você tem linhas curvas abertas, ó. Ok? O círculo é uma linha curva aberta, a elipse é uma linha curva... desculpe, o círculo é uma linha curva fechada, tá certo? Se eu partir de um ponto e percorrer o círculo inteiro, eu paro, eu consigo chegar no mesmo ponto. A elipse também é uma linha curva fechada, tá certo? E as linhas mistas, né, são o quê? É a mistura de pedaços de segmentos de reta, que são as poligonais, com curvas, tá certo? E aí sempre uma começa onde a outra terminou, não tem pulos.
Por exemplo, olha para essas linhas curvas abertas aqui, ó. Eu posso dizer que esses dois pedaços são uma linha curva só? Não posso, porque está solto aqui, ó. Não são uma só. Essa daqui é uma linha curva, essa daqui é outra. As duas não são a mesma porque tem esse salto aqui, essa descontinuidade, tá ok? Então, na linha fechada, ó, a linha mista fechada tem pedacinhos de reta e pedacinhos de linha curva, ok? Posição relativa entre duas retas no plano. Então, olha só, o que são retas concorrentes? Sempre que eu falar de retas concorrentes, eu estou querendo falar de duas retas que se cruzam em um ponto, tá certo? Então, o que acontece com retas? Elas podem não se cruzar em nenhum ponto, e aí a gente vai chamar elas de paralelas, quando elas nunca se cruzam, nem se eu prolongar, se eu esticar, as duas nunca vão se encontrar, aí a gente chama elas de paralelas. Elas podem se cruzar em um ponto apenas, é a situação que a gente vai chamar de retas concorrentes. Agora, se tiver dois pontos em que as duas retas têm em comum, se elas se cruzarem em dois pontos, aí uma está em cima da outra. Não tem como. Ou a reta se cruza em nenhum ponto, ou ela se cruza em um, ou ela está em cima da outra. Se cruza em dois, e aí, a partir dos dois, todos os outros pontos são comuns, tá certo? Então, retas concorrentes são duas retas em um plano que têm um só ponto em comum. Ao serem concorrentes, podem ser concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. O que é perpendicular? As paredes da sua casa, elas fazem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ó. Elas têm essa direção aqui, essa orientação. Se você olhar a junção do teto dessa sala com uma parede, ele forma um ângulo de 90. Então, perpendicular é que forma essas quatro aberturas aqui, ó, são todas iguais. É mais ou menos o formato de uma cruz, tá certo? Oblíquas são aquelas que se cruzam em um ponto, ou seja, são concorrentes, mas que estão inclinadas uma em relação à outra. Você pode ver, ó, que essas aberturas aqui, ó, tem uma abertura que é pequena, outra abertura aqui que é maior, tá certo? Diferente desse em que as quatro aberturas são iguais. Qual é o símbolo para retas perpendiculares? Olha só, aqui eu tenho a reta R de verde e a reta P de azul. R com esse símbolozinho aqui, P, esse símbolo significa perpendicular. R é perpendicular a P. R com esse tracinho aqui, repare a diferença desse daqui para esse daqui. Esse daqui quer dizer oblíquo, tá certo? As retas são inclinadas uma em relação à outra. Então, retas oblíquas e retas perpendiculares, ambas são retas concorrentes, só que a concorrência, o cruzamento delas se dá de uma forma diferente. Em uma, as aberturas são todas quatro iguais e na outra são diferentes. Tem uma abertura maior e uma abertura menor. Essa abertura é o que a gente vai ver que chama ângulo, tá certo? Retas paralelas, foi o que eu falei para vocês. A reta ou ela não tem nenhum ponto em comum, ou se cruza em um ponto, um par de retas, né? Nenhum ponto em comum, não se cruza, ou se cruzam em um ponto, ou então estão uma sobre a outra, que é o caso de serem concorrentes. As retas paralelas são aquelas que não têm nenhum ponto em comum, que são paralelas de verdade, que a gente chama, ou quando uma está em cima da outra, uma está alinhada com a outra, tá certo? Então, olha aqui. Essa reta verde e essa reta azul, por mais que você prolongue elas para os dois lados, elas nunca vão se cruzar. É o caso dos trilhos do trem, né? Se você pegar os dois lados do trilho do trem, se ele se cruzar lá na frente, ele deixa de ser um trilho de trem. Então, isso é o conceito de fato de retas paralelas. São retas que não se cruzam. Alguns livros, alguns autores dizem que duas retas que estão uma em cima da outra, como elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas. Mas esse conceito aqui de retas que são coincidentes, né, uma em cima da outra, serem paralelas, a gente vai deixar de lado. Não é muito útil, tá certo? Então, para nós, retas paralelas vão ser aquelas somente que não se cruzam de forma alguma. Tá ok? Então, para a gente resumir e finalizar este vídeo, um resumo aqui. Retas concorrentes são o quê? São retas que se cruzam em um único ponto, tá ok? Elas podem ser ou perpendiculares, quando formam quatro aberturas iguais, ou oblíquas, né? Quando as aberturas são um pouco diferentes, ok? E as retas paralelas são aquelas que não se cruzam, tá ok? Esse conceito aqui de retas coincidentes, ou seja, retas que estão uma sobre a outra como sendo paralelas, a gente vai eliminar, a gente vai ignorar. Vai usar só como paralelas as retas que não se cruzam, tá ok? E o símbolo, a notação de retas paralelas é o
essas duas barrinhas aqui, ó, que não se cruzam, para indicar que elas estão paralelas, estão um lado da outra sem se cruzar. Então, reta U de verde, reta T de azul, U barra T significa que U é paralela a T. Ok? Não esqueça de fazer o exercício do livro, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.